Depois de ficarmos com uma ideia do que podemos ler no DICA 2024, tanto na parte de percursos como na parte de vivências, interessa-nos continuar a reflexão numa certa extrapolação de ideias. Vamos, por isso, ouvir o sempre desafiante diretor António Castelo Branco, que nos falará de equipas educativas, lideranças e inovação. Do seu vasto e riquíssimo currículo profissional, fazemos uma pequena seleção de informação. António Castelo Branco é presidente do Conselho de Escolas e diretor do Agrupamento de Escolas Ferreira de Castro, de Sintra, desde 2009. Em 1981, concluiu o curso superior de Eletrónica e Telecomunicações no Instituto Militar dos Pupilos do Exército, tendo depois ingressado no Instituto Superior Técnico para frequentar a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Licenciou-se também em Administração Escolar e Administração Educacional. Possui mestrado em Administração e Gestão Educacional. Começou por lecionar em várias escolas, onde desempenhou diversas funções, além da participação em diversos grupos de trabalho e comissões. Foi autor de programas do ensino secundário, representou Portugal em projetos da Agência Europeia de Educação Inclusiva, etc. É por isso, com grande entusiasmo e expectativa, que vos convidamos a ouvir o diretor António Castelo Branco. Boa tarde. Agradeço o amável convite do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, Dr. Domingos Fernandes, que todos nós prezamos muito, e cumprimento todos os presentes hoje aqui, que se disponibilizaram uma sexta-feira à tarde para ouvir aquelas espantosas experiências, e agora vamos ver se eu não defraudo. Eu ia pedir que me passassem para este micro para eu poder andar à vontade. Eu sou professor, estou diretor, mas sou professor. Portanto, o título de liderança: quando a escola se reinventa. Quando é que a escola se reinventa? Sempre, todos os dias, todos os minutos. Quando é necessário, nós temos que nos reinventar. Foquei-me liderança, equipas educativas e inovação. Porquê? Porque a liderança é sempre o cerne da questão, não é a liderança, são as lideranças. No ideal, todos na escola são líderes, e nós fomentamos isso também nos nossos alunos. Vou tentar ser rápido. Eu sou tímido, nunca falo, não é? Quem me conhece sabe que eu não falo nada, portanto. O desafio da mudança. Isto é uma imagem de uma escola na Tanzânia, em Dar es Salaam, que eu visitei, e que estes meninos estão a aplicar metodologias novas de aprendizagem no primeiro ano. Portanto, aqui todos os meninos usam uniforme por questões higiênicas e de igualdade. A única coisa que diferencia aqui os meninos são as meninas, umas são muçulmanas e outras são cristãs, porque as cristãs não têm a cabeça tapada, é a única maneira que os conseguimos. Estão a trabalhar metodologias novas para a aprendizagem, porque há muita falta de... Há uma coisa que é impressionante. Nós sabemos que o mundo mudou, os alunos mudaram, e as escolas precisam de acompanhar esta evolução. Não estou a dar novidade. A educação tradicional já não responde às necessidades dos nossos estudantes. Também não estou a dar novidade nenhuma. Tecnologia em rápida evolução. Nós sabemos que as ferramentas digitais, além de transformarem o modo como aprendemos, como vemos o mundo, como vamos buscar e pesquisar informação, também nos prejudica o trabalho. Porque os nossos alunos e alunas acham que a maneira mais fácil de fazer um trabalho é ir ao ChatGPT. Antes era só ao Google, agora já tem o ChatGPT, e vão buscar a informação e pegam nos trabalhos. Imagino, coitados do ensino superior, para extrair tudo o que é essas coisas do trabalho. As novas competências que são exigidas, criatividade, colaboração e pensamento crítico, são fundamentais. As empresas hoje pedem outras coisas. Se me permitem, os meus professores, quando eu dava em engenharia, diziam-me
que quando eu acabasse o curso, fosse licenciado em Engenharia, eu não sabia fazer nada. Tinha as ferramentas para ir conseguir fazer as coisas. Portanto, eu tinha que pensar, tinha que me desenrascar, tinha que ser criativo. E hoje, depois houve uma altura em que isso se perdeu um pouco. E agora, cada vez mais com os novos tempos, essas competências são fundamentais. E temos isto, expectativas sociais renovadas. A sociedade espera da escola, espera que a escola faça tudo o que lhe compete e o que compete à sociedade. Neste momento cai tudo dentro da escola. O mundo mudou. As escolas refletem, neste momento, o mosaico da sociedade. Ouvimos há pouco falar da quantidade de migrantes, da quantidade de alunos com necessidades de saúde específicas, alunos portadores de deficiência. Todos estes alunos estão na escola e nós temos que dar resposta. Ainda bem que estão na escola. Atenção, qualquer criança, e desculpem que eu outro dia estive numa reunião de uma comissão e fiquei assim um bocado obtuso com aquilo que eu ouvi. Quando uma criança está em Portugal, essa criança, se estiver na idade até aos 18 anos, tem que estar na escola. Isto, ponto final, parágrafo. E compete-nos a nós todos fazer com que isso aconteça. Eu ouvi uma... Não interessa, não quero avançar por aí, que fico mal disposto e ponho-vos a todos mal dispostos também. Portanto, diversidade. Há diversidade nas escolas, mas para nós aproveitarmos essa representatividade como uma mais-valia, essa diversidade tem que ser representativa. Eles têm que estar representados em todo o lado. Temos que valorizar as perspectivas de todas as culturas, de todas as diferenças que nós temos. Temos que os incluir. Criação de um ambiente acolhedor, ainda há pouco os meus colegas falaram no mesmo. A escola, eles têm que estar felizes na escola, têm que se sentir bem na escola. E depois temos isto, que é muito importante e o mais difícil de conseguir, equidade nas oportunidades. Não podemos esquecer, outro dia o Sr. Ministro, por acaso, até disse que os alunos eram todos iguais. Ele queria dizer que todos têm que ter as mesmas oportunidades, a igualdade. Porque eles são todos diferentes. Não há dois alunos iguais, nem os gêmeos. E isto é importante. Nós temos que trabalhar para isso. Capacitação. Tem que haver capacitação na escola. Tem que haver espaços de diálogo, espaços de partilha, espaços de reflexão. Tem que haver currículos que valorizem essa diversidade. Por isso as escolas, desde 2018, têm uma ferramenta excepcional ao seu dispor, que é a flexibilização do currículo e a constituição de planos de inovação para tentar responder àquilo que são as necessidades da sua comunidade educativa e àquilo que defendem, aquilo que são os seus professores, os seus funcionários, as suas famílias. Isto é importante. Há pouco dizia que o líder é importante. Os líderes são super importantes. A liderança escolar, eu não resisto a citar Nova, que todos nós também conhecemos, que a coesão e a qualidade de uma escola dependem da existência de uma liderança organizacional efetiva e reconhecida, promove as estratégias concertadas de atuação e estimula o empenhamento individual e coletivo na realização de projetos de trabalho. Por outro lado, o líder escolar, atenção que eu estou a falar líder escolar, não estou a falar de líder da escola. O professor é um líder escolar, alunos são líderes escolares. Deve guiar, inspirar e influenciar positivamente o ambiente, promovendo uma visão clara para o futuro da instituição, alinhada com o bem-estar de alunos, professores e comunidade. Tem que se tomar decisões estratégicas que garantam o bom funcionamento da escola, que incentive a melhoria, que melhore o ensino-aprendizagem e os resultados, o sucesso dos nossos alunos. O sucesso não são só, como todos sabemos, só quem está nos jornais a fazer rankings é que não sabe. O sucesso dos nossos alunos não são resultados académicos. Para alguns pode ser porque do resultado académico defende o futuro de ir para a medicina ou para a engenharia aeroespacial. Mas para a maioria não. Devemos falar de diferentes lideranças escolares e dos diversos líderes que as sustentam. Eu não resisto. Todos conhecemos este líder que vai à frente e que leva toda a gente atrás. Ou este, que ajuda, que apoia, que puxa. Ou este, que discute, que fala, que colabora, que faz tudo em conjunto. A integração entre escola, alunos, professores e pais é fundamental na liderança. A criação de um ambiente colaborativo e inclusivo incentiva a inovação pedagógica e novas práticas. São, a meu ver, três das principais funções do líder da organização.
aqui incentivo. Eu não gosto, e há pouco também comentava, não gosto de falar de inclusão. No projeto educativo do meu agrupamento ainda está lá esta palavra. Porque enquanto falamos de inclusão é porque ela não existe. Porque se eu estou a dizer que preciso ter inclusão é porque ainda há exclusão. E nós costumamos dizer que na escola, desde que se entra, a escola tem que ser inclusiva, os alunos têm que lá estar, tem que ser intercultural. Portanto, não podemos andar sistematicamente a falar de inclusão, temos que a fazer diariamente. Portanto, isso é muito importante. Aqui só para vos recordar, uns bonequinhos, estes, pus o título e a inteligência artificial deu-me estes 4 bonecos, da liderança distribuída, pedagógica, democrática e transformacional, que é uma das coisas que nós precisamos quando se fala em mudança. Não vou dizer o que é. Isto é agora só para situar um pouco. O agrupamento Ferreira de Castro é constituído apenas por 5 escolas, uma escola sede, segundo e terceiro ciclo, um jardim de infância e 3 escolas básicas com primeiro ciclo e pré-escolar. Fica situada na freguesia de Algueirão Mem Martins, é um dos 4 agrupamentos da freguesia. A freguesia de Algueirão Mem Martins tem cerca de 80 e tal mil pessoas, é a maior do país, e tem 9 mil e tal alunos em 4 agrupamentos, portanto, muita gente. Só um dos agrupamentos é que tem secundário, porque só deveria haver um com secundário na freguesia, porque quando se disse para se juntar tudo ficava um hiper-mega, não era? Era uma coisa que não funcionava. Portanto, como eu referi, são estas as escolas que constituem o agrupamento. O projeto educativo, como eu disse, ainda tem por missão a educação inclusiva, intercultural e plurilinguística. Esta é a missão, é aquilo que fazemos diariamente, não é aquilo que queremos, é aquilo que temos que ter. Esta é a diferença. Nós não temos como objetivo que os alunos estejam incluídos, nós temos como missão diária que eles estejam incluídos. Portanto, e temos também isto privilegiando a criatividade, a adaptabilidade e a ousadia, porque a ousadia temos que ousar, temos que mudar, temos que experimentar, temos para andar para a frente. Posso dizer que nestes anos que levo à frente do agrupamento, fizemos várias mudanças, algumas não surtiram efeito e voltámos atrás, portanto, mas ousamos. Depois temos que avaliar, monitorizar, como disse o meu colega anteriormente, e isso é fundamental para sabermos o que é que andamos a fazer. Portanto, aqui também, como disse a colega Conceição, baseia as necessidades de todos e de cada um dos seus alunos, privilegiando a diferenciação pedagógica, a abordagem transdisciplinar, trabalho colaborativo, articulação horizontal e vertical do currículo, prática de supervisão e inovação sistémica, organizativa e pedagógica como ferramentas essenciais para o sucesso e a autonomia dos seus alunos. Isto está patente no nosso projeto educativo. Em números, muito rapidamente, isto é uma das coisas que os nossos meninos trabalham muito nas artes. Temos 2.271 alunos, agora há pouco tempo. Temos uma mobilidade de cerca de 7 alunos por semana durante o ano, entradas e saídas, portanto o número nunca está certo. Nas férias, mesmo assim, quando são as interrupções seletivas da Páscoa e do Natal, também temos entrada e saída de alunos, portanto isto é uma movimentação muito grande. Temos os alunos do primeiro ciclo 753 em 10 equipas, 33 grupos em 3 escolas, no segundo ciclo 468 em 6 equipas de 20 grupos, eu já explico o que é isto tudo. Terceiro ciclo, 746 alunos em 10 equipas, 30 grupos. Temos 567 alunos estrangeiros, dos quais cerca de 320 são brasileiros. Temos também 36 nacionalidades, salvo ver, desde o Nepal, aquelas nacionalidades todas diferentes. 362 alunos com medidas seletivas e adicionais. Os das universais nem contamos, não vale a pena, são medidas normais que podem todos ter. É preciso dizer que nós temos 4 das unidades de educação especial, mas só as de autismo, que são 2, uma do primeiro ciclo e outra de segundo e terceiro, têm, eu há bocado estive a confirmar 23 alunos, portanto. E antigamente só deveriam ter 12, que era 6 em cada uma, agora já se permite, eles apoiam, é o Centro de Apoio à Aprendizagem, apoia todos os alunos que lá estiverem. E temos 693 alunos com a ação social escolar. Destes, temos 204 professores,
na prática temos só 192, faltaram 12 durante o ano, portanto andaram os outros professores a colmatar com horas extraordinárias, etc, etc. Portanto é uma realidade que em Lisboa e Val do Tejo já há muito, aqui em Viseu felizmente ainda não chegou, e Coimbra. E 7 técnicos superiores, dos quais, como somos um agrupamento de TAPE, temos 2 psicólogas, temos 2 assistentes sociais, uma animadora sociocultural, uma animadora, uma terapeuta da fala e um mediador cultural. Temos 10 assistentes técnicos, 73 assistentes operacionais e técnicos de 2 centros de recursos para a inclusão, devido à quantidade de alunos que nós temos que necessitar de apoio. Eu falei que uma das coisas é a colaboração, a participação. O nosso lema, que aparecia ali no NEC há pouco e que eu não referi, aprender, envolver, formar e cooperar. Portanto, está sempre presente em tudo. E uma das coisas que nós fazemos é as decisões estratégicas do agrupamento não são tomadas pelo Conselho Geral, não são tomadas pelo Conselho Pedagógico, não são tomadas pelo diretor, são tomadas por toda a comunidade. Anualmente, nós temos 2 ou 3 vezes aquilo que nós chamamos jornada de reflexão. O que é que acontece nesse dia? Todos os professores, todo o pessoal não docente, representantes, as associações de pais, mas representantes dos pais de todas as turmas, eu vou falar assim para ser mais perceptível, todas as turmas do agrupamento, desde o pré-escolar até ao fim, todos, os representantes de cada uma, os representantes dos alunos de cada turma desde o 3º ano, os nossos parceiros locais, empresas que colaboram connosco, a autarquia, os nossos parceiros das instituições de ensino superior, nomeadamente, principalmente o Instituto de Educação, a ES de Lisboa, o ISCTE, a Universidade Aberta, o ISPA e até a Faculdade de Psicologia da Universidade do Porto, colaboram naquilo que nós temos que é as jornadas de reflexão. E porquê? Porque nós sabemos sistematicamente que há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. Temos que mudar, temos que raciocinar. É cómodo, eu penso que está tudo a correr bem, mas não, preciso do olhar do outro para ver o que é que está a correr mal. Então vamos mexer, vamos pôr toda a gente a discutir. Normalmente utilizamos o modelo do World Café, em que há uma conferência inicial por 1 ou 2 ou 3 pessoas convidadas, dependendo do tema, e depois fazemos toda a gente a refletir, a passar por 4 temas que nós estudamos. Por exemplo, o projeto educativo é assim feito, no início é entregue a primeira vez que fazemos, logo no início do ano letivo, quando é para fazer novo projeto, é dado a avaliação do anterior, que é feita por todos, claro, como sabem, é uma avaliação muito corrente, com as identificações todas, e vamos discutir o que é que vai ser o projeto educativo, quais são as balizas que vão orientar. Depois uma comissão vai trabalhar, apresenta o esqueleto, o draft do que pode ser o projeto educativo, fazemos uma segunda jornada em que toda a gente discute aquilo que já lá está e vai definir as estratégias e as linhas de ação para terminar o projeto e para num terceiro momento ser toda a gente a discutir o documento já concluído, eventualmente podendo sofrer uma outra operação, e depois é um pró-forma a aprovação do Pedagógico e do Conselho Geral. Isto serve para tudo, para o plano de inovação, para trabalhar a avaliação. Por exemplo, um dos programas que nós temos é a Educação Relacional. Em novembro o tema foi sobre a Educação Relacional, já falo um bocadinho. Portanto, agora na terça-feira vamos ter vamos ter um subordinado à inteligência artificial, portanto, do modo é que a podemos pôr na escola, como é que trabalhamos com ela, e isto é importante porque toda a gente é parte ativa das decisões e daquilo que o agrupamento define. Vantagens. Os pais são ouvidos. Os alunos são ouvidos. E não é serem ouvidos quando falam com o diretor. Como vão ver, temos outras maneiras de os ouvir. Estão a ser ouvidos em grupos heterogéneos onde toda a gente tem voz. E onde há uma premissa. Nunca se diz não. Não se pode fazer porque. Isso dá muito trabalho. O Ministério não dá. Não. Com aquilo que temos, o que é que vamos fazer? Ou se há coisas que podemos fazer com alguma alteração, o que é preciso para fazer essa coisa? Portanto, isto, eu sei que pode parecer assim um bocadinho difícil, mas não é. É difícil no início, mas as coisas vão-se. As pessoas vão se habituando. E se não houver isto, as pessoas já não aceitam. Porque não foram ouvidas. Isto é muito importante. Os pais têm que ser ouvidos, têm que ser escutados.
Isto leva-nos à liderança transformadora. Isto é a imagem de uma mesa de uma dessas jornadas de reflexão. Isto é um professor de Educação Física, uma encarregada de Educação, uma aluna, outro aluno. Aqui temos uma psicóloga, aqui temos professores, temos outra encarregada de Educação, temos aqui 2 funcionárias. Portanto, toda a gente está ali. Por acaso não sei se está aqui alguém da autarquia nesta. Pronto, há aqui umas pessoas que estão... E depois está tudo misturado, educadores de infância e primeiro ciclo, não fazemos por grupos nem por departamentos. Cada grupo de discussão tem que estar tudo dividido, tem que haver representantes de todas as coisas. E isto tem sido uma riqueza impressionante. Depois demora-se muito tempo a trabalhar as conclusões, mas depois é devolvido à comunidade e depois reflete sobre isso. Isto é um processo participativo que nós achamos que é de excelência, desculpem a imodéstia, mas que tem resultado. E como tem resultado, é bom. Isto quer o quê? Visão partilhada. Construir uma visão coletiva, clara do futuro da escola. Falaram há bocado, acho que a sua professora perguntou o que é que se queria para o futuro. Isto, envolver toda a comunidade que decide o que é o futuro da escola. Tem que se construir em conjunto essa visão. Tem que haver uma cultura colaborativa de confiança e apoio mútuo. Valorizar as diferentes perspectivas. Não há, isso não pode, cala, tu não percebes nada disso. Desculpem eu falar assim. Não há nada disso. Toda a gente tem que intervir. E toda a gente tem direito a falar e a ser ouvida. Promover a experimentação responsável. Isto é importante. É aquilo que nós fazemos. Apoiar iniciativas que desafiam o status quo. Portanto, nós temos que implementar para saber se funciona. Aqui há uns anos, em 2010 ou 2011, introduzimos alterações nos critérios de avaliação, que foi uma desgraça. No ano a seguir, começámos a fazer aquilo que temos hoje. Só um à parte, toda a gente sabe o que é o Projeto Maia. O Projeto Maia teve um defeito quanto a mim. Foi querer ser implementado de cima para baixo, de uma forma algo forçada para as escolas, e só para terem uma ideia, uma das formadoras do Projeto Maia era a minha subdiretora, e no meu agrupamento houve uma série de gente a fazer a formação, e há 2 anos, o ano passado, há 1 ano e meio, quando tivemos a avaliação externa, havia uns professores que achavam que me vieram perguntar o que é que diziam quando a inspeção lhes perguntasse porque é que nós não tínhamos o Projeto Maia. Eu virei, mas nós não temos o Projeto Maia? Não, as outras escolas é só grelhas, é só isto, é só aquilo, a gente não tem nada disso. Então o que é que nós estamos a fazer? Tive que estar a explicar que aquilo que nós fazemos é o Projeto Maia, que depois introduzimos algumas alterações, aliás estamos sempre a introduzir, só que foi criado pelos professores da escola antes, com reflexões. Portanto, isso foi uma maneira que toda a gente se apropriou e hoje funciona perfeitamente. É importante isto. Desculpe, sem desprimor, o professor Domingos Fernandes não tem culpa das imposições políticas às vezes, não é? Mas caiu assim um bocadinho e caiu um bocado, fez com que os professores acolhessem mal, uma grande parte dos professores. Todos nós sabemos que isso aconteceu, infelizmente. Desenvolvimento contínuo, investir na formação das equipas, avaliar e melhorar práticas constantemente. Eu tenho tido a vantagem, como escola TAPE, ter recursos para dar capacitação, não é? Mas depois também sou considerado, desculpem o que eu vou dizer, chato, porque ando sempre a pedinchar formações às universidades com quem temos protocolos. É uma maravilha, porque fazem lá as investigações e depois vão dar formação, depois fazem, por exemplo, investigações de mestrados e doutoramentos, a escola diz logo que sim, mas depois aproveita ou dá formação aos docentes, ou já vou mostrar um trabalho de uma investigação. Portanto, isto tem que ser uma mais-valia para todos, tem que ser uma política do ganha-ganha, não é? E assim ficamos todos felizes. É bom para um lado e é bom para o outro. E a escola não pode estar separada da academia. Não é só na formação inicial, é em tudo. Inovação pedagógica. O que é que nós tentamos seguir? Pedagogia centrada no aluno. Abordagens que colocam o estudante como protagonista ativo da sua aprendizagem, um currículo próprio, se for necessário. Adaptações ao currículo, de modo a que eles façam a sua aprendizagem no tempo deles e quando têm que a fazer. Nós conseguimos, uma das partes mais difíceis de todo o processo de avaliação e de classificação, foi conseguir que toda a gente seja avaliado por ter feito as aprendizagens e não pelo momento em que fez as aprendizagens. Isto é, por exemplo, falta de professores fez com que eu tivesse a dar aulas este ano de matemática, outra vez, do 8º ano, apesar de eu ser do 540, e eu vou dar o exemplo do Teorema de Pitágoras. Os alunos têm que aprender o Teorema de Pitágoras, mas aquilo é difícil.
Eu, que sou um professor muito aborrecido, estou sempre a fazer questões de aula, exercícios, agora trabalho em grupo, depois um CAUT, não sei o quê, para ver o que é que eles sabem e para conseguir passar à frente. E eles acham logo que é uma desgraça, porque aquelas primeiras vezes acabam de dar a matéria, fazer exercício e levam logo uma questão-aula, por exemplo, aquilo ficam logo aflitos, que alguns não sabem ainda. Portanto, o problema qual era? É que antigamente, no meu agrupamento, eles tinham um insuficiente numa prova. Já nunca mais podiam ter 5. Depois faziam a média com as outras, não era? Agora não. Agora, se ele no terceiro momento aprendeu o teorema de Pitágoras, tem 5 naquele parâmetro, falando no equilibramento. E é isto que é importante, eles têm que saber fazer aprendizagem. Temos que avaliar aprendizagens e competências. E isto é baseado em cada um, é algo que tem que se trabalhar, é algo que se vai construindo e que nós até desenvolvemos grelhas assim, porque há professores que estão muito habituados às grelhas e, portanto, assim já sabem que põem lá as notas, mas aquilo não dá médias, dá indicações, faz uma coisa muito mais pedagógica, desculpem a expressão. Eu peço desculpa que o meu vocabulário às vezes não é muito correto cientificamente, mas sou muito... Quem me conhece sabe que eu sou assim muito pouco formal e, portanto, peço desde já desculpa. Aprendizagem baseada em projetos, ouvimos há pouco um exemplo da colega que já saiu, mas que isto é importantíssimo. Projetos disciplinares, projetos inter-alunos, inclusive é de vários anos. Muito importante. Codocência, nós apostamos muito na codocência. Uma das nossas inovações, se me permitem, do plano de inovação, é que apoio tutorial específico, apoios individualizados a alunos com medidas adicionais ou seletivas, todos os apoios são dados em coadjuvação. Isto de um modo geral, como é óbvio, há alunos que precisam trabalhar determinadas competências individualmente, ou apoio tutorial específico, coisas do género, mas a regra é em sala de aula. Todos em sala de aula. E isto funciona. Eu posso, se me permitem, só um à parte, tivemos a inspeção ao apoio tutorial específico, há 3 anos, salvo erro. Os senhores inspectores disseram, mas não está a cumprir a portaria, tem que ser separado, tem que ser um grupo de 10, tem que ser o professor com 4 horas para um grupo de 10, nós não temos nada disso. Pronto, fizeram aquilo tudo, no final chamaram para dar as conclusões e assim, olha, estávamos super reticentes, mas dou os parabéns, está a funcionar. Os pais e os alunos disseram maravilhas, funciona mesmo. Então no relatório vinha, funciona, é tudo muito bom, mas tem que cumprir a portaria. Portanto, vou fazer o papel deles. Portanto, é assim. Nós adaptámos a portaria, está autorizado, porque a partir do momento que o plano de inovação estava autorizado pelo, na altura, Secretário de Estado, estava autorizado. Mas temos que ousar, também os diretores também têm. Criação de equipas educativas, para promover a flexibilidade dos percursos individualizados e otimizar a relação escola-família. Já vou mais em pormenor, um bocadinho mais em pormenor, explicar o que é isto. Nós criámos equipas de uma forma diferente, mas que funciona. E a avaliação formativa, como já referi, feedback contínuo e personalizado para orientar o progresso dos alunos. É óbvio que isto não funciona a 100%. Eu posso funcionar muito bem assim, com português, com matemática, etc. Agora vamos a História ou Geografia com 2 horas por semana, professores com 10 turmas, com 3 equipas, no nosso caso. É um bocado difícil, eu compreendo. Portanto, mas eles são excepcionais, trabalham em conjunto, arranjam estratégias e conseguem fazê-lo. Eu fico sempre, diariamente, eu costumo dizer que sou um sortudo, como diretor, por causa das pessoas que trabalham comigo, como presidente do Conselho de Escolas, porque conheço a realidade de muitas escolas e os fantásticos exemplos e as fantásticas coisas que se fazem em várias escolas do país, e sou um felizardo nesse sentido. Mas não deixo de continuar sempre a querer fazer coisas mais e melhores. E todos me surpreendem diariamente, quer os professores, quer os alunos. É impressionante. Ora, a nossa organização de equipas é isto. Nós temos uma organização, abolimos a turma. Abolimos o diretor de turma. Quando isto foi feito e foi discutido em pedagógica, há que Del Rey, não pode ser o diretor de turma, é a peça-chave em qualquer escola. A escola tem que estar organizada em turmas, como há não sei quantas centenas de anos. Não sei há quantos anos, mas sempre foi assim. Sempre foi em autocarro. Portanto, continuamos a fazer, apesar de não funcionar. Aliás, até funciona, no caso do diretor de turma, mas assim funciona muito melhor.
Esta foi a inovação mais contestada, mais discutida que nós levámos a efeito. E foi aquela que no final do primeiro ano do plano de inovação, mais elogios teve toda a gente. O que é que fizemos? Nós tínhamos 10 turmas por ano, desculpem. 10 turmas por ano de escolaridade. No primeiro ciclo havia 2 que tinham 9, porque há uma escola mais pequena que não consegue ter tantas. E então o que fizemos foi organizar em 3 equipas por ano. Cada ano tem 3 equipas. Normalmente temos uma equipa de 4 e 2 equipas de 3, correspondente a 4 turmas ou a 3 turmas na organização tradicional, que nós dividimos em grupos. Porquê é que dividimos em grupos? Porque temos salas de aula metidas à moda antiga. E sabem uma coisa? A Parque Escolar, o Ministério, as câmaras, fazem escolas novas. Adivinhem uma coisa, as salas são iguais, o mobiliário que lá põe é o mesmo. Não inovamos. Como já vão ver, eu parti a parede a 2 salas para fazer uma sala de expressões com um palco. Rudimentar. Mas tem que ser. Essa sala agora tirámos, mas tinha uns foles que permite dividir aquilo quando é necessário. Agora, obrigar-nos a estar sempre em salas de 30 meninos, é assim. Portanto, por isso temos de dividir em grupos. O que é que acontece? Já andei para aqui muito à frente. Desculpem. Ou seja, cada equipa tem um coordenador, tem 80 a 100 alunos, e cada professor da equipa, os professores são os mesmos para a equipa toda, seja ela correspondente a 3 ou 4 turmas, e entre 12 e 14 alunos tem um professor de referência. O que é que isso significa? O coordenador da equipa é o responsável pedagógico por todos os alunos, faz a gestão com os professores de referência. O professor de referência é o responsável pela ligação escola-família, por tratar dos problemas de cada um dos alunos, ou seja, em vez de 10 são 12. O que é que isso acontece? O que é que aconteceu depois? Por razões, cada equipa organiza-se como entende, eu não meto prego nem estopa. Eles fazem o que entendem. Há equipas a mudar de alunos de grupo todas as semanas, há outras que permanecem com eles fixos e só mudam quando é necessário. Portanto, esta perspectiva permite que há alunos que têm que trabalhar uma coisa de matemática, então vamos modificar isto tudo, e esta semana os grupos são diferentes. Portanto, isto é uma abordagem que nos permite trabalhar de outra forma. Todas as semanas há reunião da equipa, os professores reúnem-se todas as semanas, por videoconferência para facilitar, quando é necessário fazem presencial, mas todas as semanas se reúnem para articular, para preparar, para conhecer os alunos. Há pouco o colega falou, e nós fazemos agora, por exemplo, na semana de 21, temos as reuniões das equipas agora, que vão funcionar para o próximo ano, algumas delas são de continuidade, outras são novas, como as do 4º e 7º, as do 5º e do 7º. No 5º ano vão estar presentes os professores do 4º, para transmitir as informações dos meninos. Irão estar presentes os professores de Educação Especial. No do 7º serão os do 6º. Portanto, esta articulação, como dava, é essencial. Eu tenho uma coisa também uma prática, que este ano não funcionou por falta de professores, porque a falta de professores está a mandar cabo disto tudo. Os nossos professores do 6º ano tinham, cada um com 3 ou 4 horas, para ir ao 4º ano. Isto é, os professores de Matemática, de Ciências e de Português. Iam fazer coadjuvação, cada um, e há 2 turmas, salvo erro, 2 grupos do 4º ano. E permitiam desenvolver trabalho experimental, ajudar a desenvolver trabalho de matemática ou de português, ver como é que os alunos que eles vão receber no ano a seguir no 5º ano vêm, para as estratégias serem... E conheciam logo os alunos. Portanto, este ano, infelizmente, como não tive professores de matemática nem de português, só consegui manter o ensino experimental, os das ciências, que é ótimo, mas tudo isto é para trabalhar em equipa. Os professores podem faltar à vontade, que eu não me preocupo nada, desde que os alunos tenham aulas, eles trocam dentro da equipa, eles organizam-se, e mais que tudo, fazem trabalho interdisciplinar, fazem coisas fantásticas, e isto funciona mesmo. Aliás, a doutora Adélia e a doutora Ana Sérgio já lá tiveram a ver, e já falaram com os meus professores, disseram que foi a melhor coisa que aconteceu nos últimos anos, se calhar, pronto, ou uma delas. É verdade.
Isto aqui só para pensar, isto é uma fotografia dos nossos alunos, também ouvi falar aqui que é preciso que eles estejam felizes. Esta fotografia é um bocado de orgulho, porque foi escolhida como a fotografia do Escolas 2030 português, ou seja, no Fórum da Educação, e ainda hoje, o Escolas 2030 é um programa da Fundação HK, um programa global, em que há vários agrupamentos do país que estão integrados, o nosso foi um dos primeiros a integrar logo, e esta foi a fotografia que foi escolhida para as Escolas 2030 de Portugal. As equipas educativas, o que é que pretendemos? Do isolamento à colaboração, o modelo tradicional está ultrapassado, a colaboração é essencial para a inovação. Eu vou acelerar. Equipas multidisciplinares, professores de diferentes áreas trabalham juntos para criar experiências integradas de aprendizagem. Partilha de saberes, troca sistemática de conhecimentos, recursos e estratégia entre os profissionais, entre os professores. Chega a ter 3 e 4 professores na mesma aula. Quer o professor de Educação Especial, quer o que vai fazer coadjuvação, quer o que vai fazer supervisão, que no nosso agrupamento, desde 2013, é obrigatória, não, só foi obrigatória a partir de 15. Introduzimos um programa de supervisão, todos os professores fazem supervisão, de uma forma ampla, abriu portas, foi espetacular, vão ver, tem que fazer 2 observações, uma delas diferente daquilo que fazem, isto é, se eu sou professor de terceiro ciclo, tenho que ir observar o segundo ou o primeiro, preferência numa área diferente da minha. Portanto, isto é uma mais-valia também muito grande. Objetivos comuns. Isto é muito importante. Toda a gente tem que ter o mesmo objetivo. Os alunos amparam-se, os alunos ajudam-se. As equipas, eu vou tentar passar isto, é um grupo, eu já falei, de 75 a 100. Na organização do processo, a equipa docente é a célula base da organização da escola. É só um à parte, com a falta de professores. Eu tenho professores de uma equipa a ter que ir a ter uma aula noutra equipa e depois a equipa chega a ter 3 professores de matemática lá metidos quando devia ser só um, porque há falta de professores. E dão-me cabo da organização do agrupamento. A equipa docente é o centro de coordenação curricular e tomada de decisão final sobre tudo. Portanto, eu não meto prego nem estopa, nem o diretor, nem o conselho pedagógico. A equipa educativa docente é o grupo de professores que trabalha de modo colaborativo, assegura conjuntamente a planificação e o desenvolvimento, faz o acompanhamento educativo regulado das atividades e monitoriza sistematicamente as aprendizagens. Na equipa, todos os professores assumem a referência do grupo discente, como eu falei há pouco. Portanto, cada um dos professores, ou seja, não há desapareceu aquela questão, aquele não tem perfil para diretor de turma. Lá na escola, todos têm perfil para tudo, são todos professores. Uns têm mais jeito, amparam-se, depois amparam-se uns aos outros. É muito importante. Em resultado da carga letiva, alguns professores integram 2 equipas. E agora, com a falta de professores, ainda pior. Só muito rapidamente, alguns programas e projetos, não estão aqui todos, mas falo nisto só porque há 1 ou 2 que eu quero falar a seguir. Agrupamento TAPE. Pertencemos desde o início à rede de escolas para a educação intercultural, como é óbvio, com a quantidade de alunos que temos. Também temos as academias de líderes Ubuntu, como a Escola TAPE, tivemos essa possibilidade. Entretanto, a Câmara Municipal de Sintra, quando desapareceu o financiamento para as TAPE, assumiu e nós continuamos a formar alunos em liderança, que tem sido ótimo, excelente para todos eles. Quem conhece sabe que isso é assim. Temos o programa Included, das comunidades de aprendizagem, um programa que apareceu em Barcelona, que traz a comunidade para a escola e tem uma série de estratégias. Escolas 2030, utilizamos a metodologia do Human Centered Design dentro do programa Escolas 2030. É óbvio que porque é que há muitos projetos, as pessoas dizem que é muito trabalho, mas eu tenho que ir buscar recursos. Nós não temos recursos, isto tudo dá recursos e permite-nos desenvolver outras coisas, não é? Temos também o programa de escolas relacionais, financiado pela Câmara Municipal de Sintra. Neste momento há muitas instituições de ensino superior, nomeadamente politécnicos, escolas superiores de educação, a aderir também ao programa de escolas relacionais. Não sei se aqui também já tem, pois, claro, que é excepcional, portanto, pronto. Nós já estamos também há uns tempos, fomos logo desde o início. Aqui apareceu aquele fora do sítio. ADN socioemocional, a Câmara Municipal de Sintra participou há 5 anos ou 6, num programa internacional em que foi Sintra o representante português de
chamada ADN socioemocional para verificar de que modo as competências dos alunos estavam. Avaliavam depois a empatia, a resiliência, etc. Deram-nos a resposta para nós depois trabalharmos. E nós trabalhamos, entanto eles fizeram o ADN socioemocional 2 para ver e financiam depois algumas coisinhas que nós fazemos. Não é? O Aprender a Aprender é um programa de desenvolvimento de competências para as nossas crianças de pré-escolar, primeiro e segundo ano e pais, para ajudarem os meninos, que está a ser desenvolvido pela terapeuta da fala, para trabalhar as questões fonológicas, por uma psicóloga e por uma assistente social, e que depois reúne outras pessoas. Portanto, fundamental também para o desenvolvimento das competências das crianças. O Aprender a Crescer e Ser é para o 3º e 4º ano, e é baseado nos resultados do ADN socioemocional também, e é a sequência do Aprender a Aprender. Temos o PNA, o RBE, o Plano no Cinema, o Plano Nacional de Leitura, temos esses planos todos também, felizmente, temos pessoas a trabalhar nisso tudo. Erasmus, Voz dos Alunos, etc. Bom, muitos projetos. Estes são alguns, tudo isto tem que estar integrado. Antigamente, nós chegávamos à escola e dizíamos, por exemplo, quando eu cheguei ali ao agrupamento, havia o projeto TAPE, que são aqueles 3 que tratam. O programa TAPE é daqueles. E o programa multicultural, como se chamava na altura. São aqueles 2. Então, e este programa? Ou seja, não havia nada. Cada um era para si. E sabe o que é que acontecia? Chegávamos a maio, junho, começávamos a fazer a recolher dados para responder ao intercultural. Começávamos a recolher dados para o TAPE. Começávamos a recolher dados para isto, para aquilo. Não pode ser. Tivemos que integrar tudo. E quando recolhemos dados, com os observatórios, com as autoavaliações, com todos os modelos de monitorização que nós temos, estamos a recolher para tudo. Isto está tudo integrado. Segredo, cada um deles tem as suas coisas, mas nós não trabalhamos com elas individualmente. Nós trabalhamos as tertúlias dialógicas, por exemplo, do programa Included, nas escolas 2030 metodologia HCD, nas escolas relacionais, no Aprender a Aprender, é daquele programa, nós trabalhamos nos outros todos. Eu vou-vos dar já um exemplo prático. Espaços de aprendizagem reinventados. Isto é importante, eu falei há pouco. Além das 4 paredes, os espaços moldam as práticas pedagógicas. Temos de ter ambientes flexíveis, novas formas de ensinar. O que é que nós pretendemos com esses ambientes? Flexibilidade, mobiliário móvel que permita múltiplas configurações de espaço. Pretendemos zonas diferenciadas para trabalho individual, grupo, apresentações e relaxamento. Pretendemos tecnologia integrada, acesso a recursos em todos os espaços de aprendizagem. Isto é aquilo que nós pretendemos. Eu, na prática, pretendia outra coisa, que era uma escola completamente aberta, que se mobilizasse e que moldasse os espaços consoante o que as pessoas quisessem, mas de preferência no verde. Mas isso sou eu, que sou um bocado utópico. Portanto, isto é só eu pus isto assim, a inteligência artificial deu-me aquilo. Atenção, hein? Eu escrevi isto e deram-me aquela imagem. Portanto, está bem, apesar de eu não ver ali os computadores, mas deve estar escondidos. E o que é que nós fazemos disto? Toda a gente discutiu. Em jornada de reflexão, um dos pontos era que fizemos sobre espaços. O nosso programa no HCD foi reinventar espaços. O que fizemos na educação relacional, espaços relacionais. Portanto, foi um objetivo do agrupamento. Este ano foi trabalhar espaços. Mas trabalhar espaços não foi inventar espaços, foi estudar espaços. Pôr os alunos a discutir espaços, pôr os pais a discutir espaços, pôr os professores a discutir espaços. O que eu vos vou mostrar é uma dissertação de mestrado de uma aluna do Instituto Superior Técnico que fez o trabalho no nosso agrupamento, desafiado. Portanto, contei com a colaboração das escolas 2030 e dos outros. Portanto, tem que haver sempre colaborações, não é? E então, o que é que fez? Passou horas, dias e dias na escola a fazer trabalho prático com professores, com alunos, com funcionários. E eu trago aqui um dos exemplos. Portanto, desculpem. Espaços de aprendizagem, se vê-se mal, isto é a planta do agrupamento. Portanto, são 3 blocos, isto é o pavilhão, aqui temos um pavilhão de madeira, 4 salas pré-fabricadas, sem condições, portanto, é climatizado, super quente no verão e super frio no inverno, portanto, e aqui temos o pavilhão, campo de jogos, etc. Aqui estão algumas fotos do que é o agrupamento. Neste, temos os alunos a trabalhar, não se vê, eu peço desculpa pela qualidade, mas são
São os alunos a trabalhar os passos, muito obrigado, assim está melhor, várias coisas que fizeram, não pus aqui tudo, portanto aqui estavam a identificar em fotos como é que gostariam, os pontos fracos, os pontos fortes. Recordo que trabalhámos com alunos do 5º ano, do 6º, do 7º, do 8º e do 9º, isto foi na escola 7, portanto trabalharam alunos de todas as coisas, e aqui vêm os pontos. São os pontos bons nesta sala, o verde indica pontos positivos, o vermelho negativos, o amarelo assim que pode melhorar, portanto, isto foi tudo feito, e aqui é um exemplo. Não ia pôr aqui o trabalho todo, que a senhora fez um livro assim, e depois teve que reduzir tudo porque tinha limite. O que é que isto dá? Isto é o pavilhão de madeira, é só um dos exemplos de melhoria saído daquilo que disseram os alunos e os professores. Falta de espaços. Este pavilhão tinha uma particularidade, tem aqui um alpendre nesta zona, depois cai aqui para um anfiteatro que nós temos em pedra, que é pintado pelos alunos, que é tudo, tem aqui espaço verde, e aqui tem umas escadas para chegar aqui, que isto é numa cota elevada. Uma das coisas é que aqui isto fica sempre tudo cheio de... Quando chove, fica aqui cheio de lama, não se pode utilizar este espaço, o telheiro é desabrigado, tem muito vento, muita chuva, e então as propostas que saíram foram estas. Criar aqui uma zona redonda, abrir, isto são 4 salas, abrir as salas de outra forma, o telheiro passar para aqui seriam as casas de banho, e estas salas que aqui estão divididas ficam de forma a poderem ser manobradas à vontade. E ter aqui um espaço integrado que permite um anfiteatro, permite espaço de lazer para os alunos, espaço para trabalho em grupo, etc. Seria isto. Portanto, com estes painéis amovíveis para virar, porque os alunos prezam muito estar no espaço verde. Isto foi um projeto feito de acordo com o que os alunos disseram. Fantástico, não é? Os nossos alunos, quando nós lhes pedimos as coisas, nós não temos tempo para fazer isto. Por isso vamos buscar as pessoas que precisam deste trabalho para a dissertação de mestrado. Só muito rapidamente, diagnóstico participativo, envolver toda a comunidade na identificação, é só uma súmula, já ultrapassei o tempo. Plano estratégico, desenvolver o roteiro claro com objetivos, ações e indicadores de sucesso. Isto é o projeto educativo, claro. Formação contínua, experimentação apoiada, criar espaços seguros para testar novas abordagens e aprender com os resultados. Eu não estou a dar novidade nenhuma, principalmente aos colegas diretores que aqui estão, não é? Monitorização e ajuste, avaliar continuamente o progresso e adotar estratégias conforme necessário. O momento é agora para construir o futuro. A reinvenção da escola não é uma opção, é uma necessidade urgente para preparar os jovens para um mundo em rápida transformação. Segundo Proust, Marcel Proust, a verdadeira viagem de descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos, é olhar de uma outra forma. Juntos podemos criar escolas onde todos os alunos prosperem e desenvolvam o seu pleno potencial. Falaram de felicidades. Isto é, os alunos da Escola Básica de Mãe Martins escreveram felicidade no chão. Não se percebe muito bem por causa da fotografia, mas... Eu agora, aprender a voar é o lema do agrupamento. Eu ia deixar só com o filme, são 3 minutos, que o que é este vídeo? Apenas para mostrar o trabalho da equipa do 6º B, que são 82 alunos do 6º ano, com a sua equipa, que foram eles que em Assembleia da Equipa, que nós fazemos Assembleias da Equipa, não é? Em Assembleia da Equipa... eu esqueci-me há pouco de falar de uma coisa quando apresentei as novas inovações. No centro, eu passei à frente, diz Conselhos Consultivos. Nós criámos Conselho Consultivo discente, parental, e vamos criar agora o não docente. Porquê? Porque os professores estão sempre representados e estão sempre a ser ouvidos, os outros não. Os meninos, os alunos, desde o 3º ano, têm 3 representantes por ano, no caso do 3º e 4º, acaba por ser um de cada escola, 3 por ano, um de cada equipa, é um representante de cada equipa, o delegado da equipa, que é eleito dentre os delegados depois de cada grupo, quando há, o representante da equipa faz parte do Conselho Consultivo, que elege um presidente, tem um vice-presidente, um secretário, depois reúne com os órgãos para dar opiniões, para discutir sobre a escola. Os pais a mesma coisa, e vamos criar o de pessoal não docente. Esqueci-me de dizer isso, peço desculpa. Aqui vamos ver o que os alunos decidiram fazer no início do 6º ano. Em Assembleia da Equipa quiseram fazer uma peça de teatro. Como DAC, portanto, entre todas as disciplinas,
E pronto, os professores assim fizeram. Como é óbvio, é escusado dizer que trabalharam português, trabalharam expressões, trabalharam matemática, trabalharam ciências, trabalharam tudo. Foram eles que escreveram e foram eles que fizeram tudo. A coroa, a cereja no topo do bolo foi que perguntaram-me se podiam participar na Mostra de Teatro de Sintra, que é algo que o Conselho faz todos os anos. Eu disse, claro que sim, inscreveram-se a Mostra de Teatro. O júri vai acompanhando os vários passos do desenvolvimento das peças, até acabar uma representação final e a atribuição de 3 menções honrosas. Estes meninos ganharam a menção honrosa este ano. E foram atuar no palco principal do Olga Cadaval, aflitos, mas com os pais todos a chorar, como devem calcular. Todos. Mas era só isso que eu vos ia mostrar. Se me permitem mais 3 minutos. Não, é preciso dizer também que este vídeo foi feito na nossa sala de expressões, que foi aquela que eu adaptámos, para poder funcionar aulas de expressões, e portanto é um bocado escuro, foi filmado lá na representação que foi lá na escola. Eu não percebo porque é que isto não dá a abrir. Está em baixo, já está aberto em baixo. Já vi. Isto foi filmado mal, mas pronto, mas é capaz de dar para perceber. Agora vamos ver apenas entrar os alunos todos em palco e os professores, para se ver que a equipa toda que lá esteve. Todos participaram. O título da peça era Isto Não é Arte. Obrigado. Apesar de nós só termos oferta de teatro e isso tudo no terceiro ciclo, isto só foi possível por causa disso que eu mostrei. Obrigado pela vossa atenção. Não sei se alguém quer colocar alguma questão ou se tem tempo para isso. Já estamos um bocado atrasados, eu falei muito, peço desculpa. Falo sempre muito. Ok. Muito obrigado.
Então, muito obrigado, Diretor António Castelo Branco, pela excelente conferência com que nos brindou, pelas suas reflexões. Já levamos daqui muita matéria para aduzir ao nosso conhecimento. Regressamos a casa muito mais ricos.